Olá pessoal, eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e gostaria de falar mais uma vez sobre imposto de renda sobre dividendos. E nesse título que eu estou dizendo aí, tem uma conotação muito importante, não é? Imposto de renda sobre dividendos é a ponta do iceberg. O que eu quero dizer é o seguinte, que é um problema tão simples, que os economistas estão sempre errando sobre isso, porque toda vez que há uma crise que quer aumentar as receitas do governo, uma das coisas a serem pensadas, antigamente ou precisamente, a grande e esmagadora maioria dos esquerdistas acham que deve tributar o dividendo, porque o dividendo é um dinheiro que cai no bolso do rico. Mas o direitista também, ele acha que deve aumentar a receita do governo através do pagamento do dividendos do pagamento de imposto de renda sobre dividendos. E eu fico olhando o pagamento do imposto de renda sobre dividendos já existe e há muito tempo. Quando o imposto de renda sobre dividendos começou a ser cobrado? Exatamente quando o imposto de renda começou a ser cobrado sobre as empresas. O imposto de renda sobre as empresas pressupõe um lucro líquido. E o lucro é do lucro líquido que se distribui o dividendo. De uma maneira simples, vou te mostrar aqui embaixo, de uma maneira tão simples, olha só. Essa empresa tem uma receita de 200, 100 de custo, lucro bruto, 100, 90 de despesas, 10, lucro antes do imposto de renda. Tira o imposto de renda, 3, na base de 30%, sobra 7. Se eu fizer um dividendo na base de 20%, o dividendo que eu vou distribuir será de 1.400. Vem cá, esse dividendo está tributado ou não está? Se não tivesse tributado, eu distribuiria 2.000. Mas porque o imposto de renda eu imaginei aí 30%, o dividendo pagou R$600. Como é que eu vou propor cobrar imposto de renda sobre dividendos? Se os dividendos pagos ou a pagar já estão perfeitamente calculados após o imposto de renda. Vamos inventar outro imposto, aumenta o imposto da empresa. Não? Mas não demonstra uma ignorância total sobre essas coisas. Porque ficar profissionalmente é feio. É feio. Meus amigos, o negócio é o seguinte. Eu acho que isso é um exemplo muito pequeno, por isso que eu disse que é a ponta do iceberg. Mas eu acho que nos currículos dos economistas existe um buraco negro. Esse buraco negro é a falta de conhecimento de contabilidade. Não é exigida na carreira do economista a matéria contabilidade, com peso tanto ou igual à microeconomia. A microeconomia trata de empresas. E se a microeconomia trata de empresas, a contabilidade é a linguagem da empresa. Se você quer entender da empresa e não entende a linguagem, fica difícil. É difícil você entender a empresa se você não entender a linguagem da empresa. Não fico falando a mesma coisa. Fica um falando uma coisa, outro dizendo outra. Então é muito importante para o economista que ele estudasse profundamente os conceitos principais Ele não precisa ser um contador. Ele basta ser um expert em contabilidade. Expert em contabilidade é aquela pessoa que conhece profundamente os conceitos fundamentais de contabilidade sem ser contador. Eu, por exemplo, não sou contador. Eu sou economista. Tá certo? Mas eu entendi que eu precisava aprender profundamente, saber profundamente os conceitos fundamentais da contabilidade. Isso me ajudou muito em todos os lugares onde eu passei. Eu já fui controller, já fui diretor de controladoria, já fui diretor financeiro, já fui assistente de tesouraria, já fui gerente de orçamento. E sabe que isso tudo eu fui ajudado por quê? Por contabilidade. Eu era o centro de informação. Todo mundo, usuário de contabilidade, diretores financeiros, presidente de empresas, seja quem fosse, vinham a mim para explicar o balanço, o que é que significava aquilo. Isso me dava, evidentemente, um certo poder.
não me queixo sobre isso. Mas, às vezes, a fila era grande. Era muita gente na fila esperando para que eu desse informação sobre o balanço. Uma informação, muitas vezes, desse tipo aí. Tão boba e pequena quanto esse. Por isso que eu acho esse buraco negro existe na formação do economista. E quem avisa, amigo é. Eu acho que os economistas que ainda pensam em desenvolver a carreira com grande capacidade, mostrar uma grande capacidade nas suas atividades profissionais, devem preencher esse buraco, estudando os conceitos fundamentais da contabilidade, que não são difíceis, são fáceis de entender, você pode aprender com facilidade, e preencher esse vácuo, evidentemente a sua carreira vai deslanchar com mais facilidade. Olha, outra coisa que eu vejo, na época das vacas magras, como está acontecendo agora com o Brasil, nestas épocas, há uma discussão muito grande sobre política fiscal, sobre déficit fiscal, como resolver a questão do déficit fiscal. E eu noto que quem mais olha para isso, parece que a responsabilidade única é do economista. Existe uma verdadeira confusão de conceitos, porque eles não entendem a diferença entre os diversos conceitos que são evidentemente necessários, absolutamente necessários para que se entenda o processo, a política fiscal, o déficit fiscal, o superávit fiscal. Na realidade, isso é uma equação contábil. Receita menos gastos. Os gastos contêm despesas e investimentos. E o resultado disso poderá ser um superávit ou um déficit fiscal. O problema grande é que os economistas não sabem a diferença entre despesas e investimento, o custo. E isto é uma confusão muito grande. E começam a fazer e agir de uma maneira que muitas vezes produz o oposto do que eles imaginam. Eu vejo. Nosso ministro, por exemplo, começou dizendo que ele ia zerar o déficit público. O que significa? Frase oca. Isso tem uma frase oca que não tem o menor sentido. O que é zerar déficit público? Tem algum sentido? Nenhum. Não tem sentido nenhum. Você tem que dizer como é que você vai zerar. Ah, eu vou zerar o déficit público, primeiro eu vou zerar as despesas. Não é? Porque o investimento você não deve zerar. Você deve zerar as despesas. Então você vai zerar as despesas, não é? Investimento você pode até vender alguns investimentos que é para ajudar no investimento de outros melhores. Zerar as despesas. Quais são as despesas que devem ser zeradas? Porque muito pouca gente sabe, principalmente os economistas não sabem disso, né? A despesa é a protagonista da atividade econômica. Sem despesa não há lucro. Sem despesa não há atividade econômica. Por maior que seja o seu investimento, sem despesa nada acontecerá. Então, é preciso que se conheça muito bem isso. E quem é? Quem é o economista que conhece isso? Outro dia, mesmo a semana passada, no canal Livre da TV Bandeirantes, estava o Armínio Fraga lá discutindo com aqueles jornalistas que não entendem nada também. E eu estou falando sobre contabilidade, né? Então o Armínio dizia o seguinte: de vez em quando tem discussão, o pessoal discute se educação é despesa, outros ou é investimento. Para mim, pode ser investimento, pode ser despesa. Isso significa para mim, ali que está ouvindo aquilo, que sou professor de contabilidade, conheço com uma certa profundidade os conceitos fundamentais da contabilidade, para mim significava o seguinte: que numa escala de 0 a 10, os conhecimentos de Armínio Fraga sobre contabilidade estavam muito mais próximo de 0 do que de 1. É claro que ele é um grande economista. É claro que não é por isso que ele vai deixar de ser o bom economista que ele é. Não estou falando disso. Eu estou falando que um bom economista, acompanhado
se fosse desde a sua formação desenhada o seu curso, com a ênfase muito grande nos conhecimentos, dos conceitos fundamentais da contabilidade, o desenvolvimento dele seria muito mais rápido. Ele não ficaria pagando mico da maneira que ele pagou nessa definição de educação se é despesa ou investimento. Ok, meus amigos? Pois é, eu acho, e na minha vida profissional, eu fui professor muitos anos, mais de 40 anos como professor, fui diretor financeiro de empresa, fui controller, fui diretor de controladoria, fui gerente de orçamento, fiz uma série de coisas pela vida. Não é? Não sou contador, mas entendi que contabilidade era importante porque eu estava na empresa. Na empresa, tudo que eu queria saber tinha que pegar o balanço e olhar as demonstrações financeiras. Então vou dominar, vou conhecer isso muito bem. Isso me ajudou enormemente, porque eu era a fonte de informação para toda a empresa. Em qualquer empresa que eu trabalhasse, inclusive nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, quando eu fui fazer um estágio de 6 meses numa empresa, eu com 2 meses passaram a ser o responsável pela contabilidade do departamento de tesouraria, do Treasury Department. Por quê? Porque eu conhecia os números. Porque eles lá faziam fila para que eu explicasse o que estava acontecendo no balanço da empresa. Bom, era isso que eu queria dizer. E quem avisa, amigo é. Contabilidade é muito importante. Ela é a linguagem da empresa. E para você conhecer a empresa, você pode conhecer muito bem o negócio. Por exemplo, Warren Buffett conhece muito bem os negócios. Ele mesmo afirmou, uma certa época, que ele não sabia explicar quantos negócios ele tinha perdido por não entender de contabilidade. E na realidade eu tenho um livro dele aqui, né, que eu peguei pelo menos 4 erros fundamentais nas definições dele de contabilidade. Ele não é um contador. Ele é um tremendo, um gênio no conhecimento dos negócios. E tem uma visão muito boa de contabilidade também, é lógico. Ok? Um abraço e até a próxima.